Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Quieco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário. O grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Bom, então iniciamos nesse momento uma abordagem sobre o livro do Eclesiástico. É um livro muito intenso e extenso. Ele tem 51 capítulos. As características e a leitura desse livro elas são bem complexas até. São muitas informações adensadas. E esse é um livro que ele é utilizado especialmente por igrejas da doutrina católica, ortodoxa, e até mesmo pela doutrina judaica, como base de alguns catecismos, né? Como base de alguns livros formais e orientativos para a base dessas crenças. Então vocês vejam que é um livro muito importante para esse contexto religioso. Ele tem esse nome porque o nome eclesiástico quer dizer livro da igreja ou da assembleia. E é por isso, claro, que ele é utilizado como catecismo, como parte da base de catecismo de muitas doutrinas. Ele foi escrito em hebraico por volta de 150 a.C. por um judeu chamado Jesus ben Sirac, motivo pelo qual a obra também é conhecida como Sirácida, né? É um nome que é atribuído ao Eclesiástico, a obra Sirácida. E ele traz diversas reflexões e orientações ao povo judeu que vivia constantemente naqueles assédios de outros povos estrangeiros. No caso específico da abordagem deste livro, ele fala ali sobre um período, né, ele apresenta suas informações referentes a um período de transição entre assédio de egípcios
para sírios gregos. Então foi um período em que os judeus eles saíram de uma dominação e já entraram diretamente em outra, né? Algo que, infelizmente, no Antigo Testamento foi uma constante. E o objetivo do livro era justamente trazer um reforço, trazer um acalento, trazer uma orientação religiosa e espiritual para que esse povo se mantivesse firme e forte na fé em Javé, para que eles não abandonassem os preceitos, para que eles conhecessem a sabedoria de Javé, trouxessem essa sabedoria para a vida deles e, através da sabedoria de Javé, eles pudessem manter-se sempre retos nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque as investidas desses outros povos elas eram tão fortes, tão intensas, que elas acabavam obrigando esses judeus a eliminarem por completo suas crenças, sua fé, né? Muitos judeus acabavam sucumbindo a essas tentativas, né? Acabavam deixando a sua crença até por medo da morte. E outra parte desses judeus, como a história sempre conta, resistiam, se organizavam para tentar defender os preceitos de Javé e prezar pela manutenção das práticas religiosas desse povo. Então é nesse ambiente, nesse contexto, que o livro do Eclesiástico se apresenta. Algo bem interessante que você vai ver aí nas abordagens que a gente vai fazer logo à frente, é que esse livro ele trata basicamente do tema sabedoria. E alguém deve estar se perguntando, mas a gente acabou de ver um vídeo sobre o livro da sabedoria, né? Então esses livros eles são uma continuação, são correlatos? Não necessariamente. Até por uma questão literária, o livro da sabedoria possivelmente ele foi escrito após este livro. E defende-se até que a escrita do livro da sabedoria ela veio como uma síntese bem organizada do livro do Eclesiástico. Caso você não saiba, essa é uma constatação muito defendida por estudiosos literários, ok? Então, este livro do Eclesiástico, que apresenta todo esse contexto que eu estava comentando, ele é dividido em 3 grandes partes, chamadas, parte 1, a sabedoria de Israel, caminho para a vida, parte 2, praticar a sabedoria, e parte 3, a grandeza e a sabedoria de Deus. Como vocês podem ver, ele traz nessas 3 partes meio que uma sequência, explicando o que é sabedoria, explicando como praticar a sabedoria no dia a dia e depois trazendo uma manifestação muito fervorosa sobre a emanação dessa sabedoria a partir do amor de Javé. Então, é nesse contexto que o Eclesiástico se apresenta para nós. Nessas apresentações, o que a gente vai perceber, eu vou tentar aqui apresentar para vocês de uma maneira bem objetiva, é que várias doutrinas vão sendo transmitidas para que o povo, na prática do seu dia a dia, saiba o que fazer dentro de casa, nas relações comerciais, nas relações dos governantes. Por esse motivo, por esse livro apresentar tantas questões práticas sobre a sabedoria no dia a dia das pessoas, é que ele é utilizado como base de catecismo e de doutrina para muitas crenças religiosas. Entendemos? Ele traz aqui como se fosse realmente um código de regras. Olha, para fazer a sabedoria de Javé acontecer na sua vida, faça isso, 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 isso. Essas informações são base dos catecismos de muitas igrejas. Então vamos agora falar sobre as 3 partes que expressam o livro do Eclesiástico. Vamos lá? A primeira parte, como eu falei, ela é chamada A Sabedoria de Israel, Caminho para a Vida. Nessa primeira parte, o autor ele deixa muito claro que a sabedoria de Israel, ela de fato é algo que precisa ser colocado em prática no dia a dia para que a vida tenha o seu curso, de acordo com as orientações de Javé. Então, sem sabedoria, Israel não consegue avançar. E essa sabedoria, ela vem do próprio Deus. Então, ele vai dizendo aqui várias explicações sobre como é essa sabedoria na rotina, no dia a dia. Não ainda as práticas, isso vai acontecer na segunda parte do livro. Então, nessa primeira parte, o que ele nos apresenta? Ele fala sobre a fidelidade a Deus, que a sabedoria também é uma forma de você manter-se fiel a Deus, ser sábio é não se afastar dos preceitos de Javé e abrir-se a Javé para que a sabedoria continue sendo abastecida. Então, em outras palavras, o que o autor deixa muito claro é que a única fonte de sabedoria real é o próprio Deus. Se nós não mantivermos as portas abertas, a sabedoria não entra na essência humana. E, claro, não ajuda que essa essência seja trabalhada continuamente para o bem, afirmando que a relação entre homem e Deus
precisa de sabedoria. E é por esse motivo que o próprio livro, ainda nessa parte, fala sobre a educação contínua, né? Ele fala que a educação, que o homem de Deus estar aberto à educação, também é uma fonte de sabedoria. Porque se ele não estiver aberto a aprender sobre as regras, sobre as doutrinas de Javé, sobre todos os preceitos em detalhes, como ele vai ser sábio, né? Sabedoria, então, seria a capacidade de conhecer e assimilar os preceitos de Javé para fazer com que eles estejam presentes na vida da pessoa. Mesmo que essa pessoa ela não tenha muitos conhecimentos acadêmicos ou conhecimentos de leitura. Ela pode receber essas orientações de forma oral e falada, o que era mais comum até na época. Fala ainda que essa sabedoria, como sendo um caminho para a vida, ela precisa ser aplicada em todas as instâncias da vida de uma pessoa com o mesmo sentido, com o mesmo sentimento. Então, o próprio livro, nessa parte, ele vai falando quais áreas da vida de uma pessoa precisam dessa sabedoria para que tudo funcione bem de acordo com os preceitos de Deus. Ele fala da relação entre pai e filho, ele fala da relação entre marido e mulher do casamento, ele fala da relação dos governos e governantes. Então ele vai falando de várias dessas áreas que compõem a vida de uma pessoa, de um cidadão, no caso aqui de um judeu, à época, e dizendo que se essa sabedoria for praticada nessas relações, tudo segue bem. Ele fala também sobre alguns pontos que podem fazer com que o homem se desvie dessa sabedoria e busque alguns caminhos que não são os adequados. Em geral, o que o autor ele deixa claro é que o orgulho é o sentimento que mais afasta o homem deste caminho. Então, a gente vem aqui apresentando, né, essas orientações da primeira parte do livro do Eclesiástico, dizendo que a sabedoria é fonte de Deus e que a capacidade do homem em conhecer e se abrir a essa sabedoria e colocá-la em prática é o que conduz o caminho de Israel à vida. E aí a gente chegou numa parte agora dizendo, então, quais são os elementos que desviam o homem desse caminho? E o autor aqui já dá uma primeira cartada, ele fala do orgulho, né? O orgulho, segundo o autor, como sendo a capacidade do homem colocar as vontades particulares dele acima das vontades comuns. Ele diz que isso é orgulho. É o homem ter essa capacidade de não olhar para o contexto social, mas olhar apenas para si, pensando em elevar-se. É dessa forma que o autor nos apresenta o que é o orgulho. E ele diz que esse é o mal, até eu acho que ele chama, a palavra que o autor usa é doença, que essa é a principal doença, que vai gradualmente causando injustiças, né? É o homem querer se sobressair em relação à sociedade. Essa busca por ser maior, melhor, mais visto, mais notório, é o que acaba fazendo com que a sabedoria vá sendo deturpada ao longo do tempo. E para isso, o próprio autor também indica, há uma cura. Se a doença é o orgulho, há uma cura. E essa cura chama-se humildade, que é justamente a capacidade que a pessoa tem de retirar da frente dela os pensamentos individualizados num primeiro momento e colocar os pensamentos coletivos. Vocês estão vendo como o livro ele traz realmente uma doutrina muito interessante. Esse é o motivo pelo qual acaba sendo a base de muitas orientações dogmáticas religiosas, dentre elas católicas, ortodoxas, judaicas e algumas outras. Então, nessa primeira parte do livro, o que a gente pode entender é justamente isso. A sabedoria provém de Deus, precisa ser utilizada no dia a dia para que o povo de Israel siga o caminho da vida. Há uma doença que afeta essa sabedoria chamada orgulho e há uma cura para essa doença chamada humildade. Então, nesse contexto, a primeira parte do livro vai se encerrando, dando ainda para a gente uma informação bem interessante. O livro, nessa primeira parte, fala sobre Jerusalém. Fala que Jerusalém é a grande morada da sabedoria, porque ali todos esses ensinamentos, toda essa divisão de conhecimentos, toda essa prática da humildade podem ser exercitadas, praticadas no dia a dia. Então, essa é a última informação apresentada e que contextualiza a primeira parte deste livro do Eclesiástico. Vamos agora à segunda parte, que chama-se Praticar a Sabedoria. Então, vocês percebam que na primeira parte, o autor ele apresenta para a gente conceitos, elementos dessa sabedoria, como ela funciona, qual é o mal dela, como ela pode ser curada. Fala que Jerusalém é a sede de toda essa morada da sabedoria e tudo mais. Agora, na segunda parte, ele fala sobre a prática.
E aí o autor vai dando diversas orientações e regras sobre várias coisas do dia a dia, da vida das pessoas. Eu vou aqui citar algumas delas. Ele fala sobre regras e condutas do homem em relação à sua família e dessa família entre si, que ao homem cabe a governança da família, cabe ser a cabeça, o esteio do lar, e que a esposa, a mulher, também tem a responsabilidade de manter a união dos seus, e assim vai, né? Ele vai dando diversos elementos, diversas regras e condutas. Fala também da relação dos homens com empregados e escravos, que era a realidade daquela época, que devem ter sabedoria nas suas relações. Ele vai dizendo até como eles devem ser tratados, como essas pessoas devem se respeitar mutuamente, que todos são seres vivos, que estão apenas ocupando funções diferentes. Por mais que hoje para nós pareça algo complexo e complicado, né, entender a relação do escravo, mas à época era uma realidade convencional, como hoje nós temos tantas coisas acontecendo em nosso meio que são convencionais e que talvez daqui 500, 1000 anos possam ser um absurdo quando a gente olhar para o passado. Fala também de certas práticas e condutas no ambiente religioso, na relação do homem com as coisas de Javé. Então o livro ele é bem pontual nisso, ele vai dando regras específicas, né? Como você deve se portar, como a pessoa deve manter a sua conduta no dia a dia para com as outras e tudo mais. Sempre se lembrando que a única e grande fonte de sabedoria, amor e de todo conhecimento é Deus. Então, nessa prática, o homem tem que tirar seus pensamentos e suas vontades mundanas e deixar prevalecer a vontade de Deus, sendo o homem apenas um instrumento para que tudo isso aconteça. É dessa forma que o livro nos apresenta que a prática pode ser exercida. Fala também sobre ricos e pobres nessa busca da sabedoria e nessa prática da sabedoria. E o autor fala um negócio bastante interessante, que Deus ouve o clamor de quem é humilde e não de quem tem mais ou menos posse. Isso é interessante. Na primeira parte a gente acabou de falar que a humildade ela é vista como uma grande cura para o orgulho, que é a doença que afeta a sabedoria. E aqui ele está dizendo que na prática Deus ouve o clamor daqueles que são humildes. Então o que ele está dizendo aqui para nós, de uma forma bem direta? Pessoa rica, pobre, de altas funções ou de baixas funções, se ela pratica a humildade e mantém a sabedoria na sua vida, independente de quanto dinheiro, de quais posses ela tenha, ela está no caminho reto. Pois a cada um lhe é concedido aquilo que Javé orienta e determina conforme o seu plano, o seu projeto. Essa é a apresentação que o livro nos expressa. Sobre o luto e a morte, aqui é apresentado até uma temática interessante, uma visão bem bacana que o autor aqui nos remete. Ele fala que o luto e a morte devem ser respeitados, mas que Deus, Javé, é dos vivos. Que os vivos são capazes de ouvir e praticar, os mortos não. A partir do momento que uma pessoa morre, seu corpo ele vai para baixo da terra. Então, o que o autor deixa bastante claro é que a prática da sabedoria, ela também envolve um respeito pelos ancestrais, por aqueles que já morreram, mas que a ênfase seja dada a quem está vivo, e não ficar utilizando e se reutilizando dos mortos como uma fonte contínua de alimentação de algum tipo de sentimento, pois o único sentimento vem de Javé, de sua sabedoria e de seu amor, não das pessoas que já morreram. Elas devem ser lembradas, não cultuadas. E aí a gente avança para a parte 3, a última parte do livro do Eclesiástico. Essa última parte ela fala sobre a grandeza e a sabedoria de Deus. E o autor ele apresenta aqui, de fato, a grandiosidade das criações de Javé. Então ele vai pegar essa grandiosidade e apresentar de uma maneira muito prática até. Ele divide essa última parte em 2 blocos, digamos assim, e chama bloco do universo e bloco da história. Então, olha só como o autor apresenta a grandeza e a sabedoria de Deus. Ele tenta ser muito prático, ele tenta dizer para os leitores o que Deus fez nesses 2 termos, no universo e na história. Né? E através dessa prática, através desse relato, os leitores são convidados a relembrar que Deus é de fato a maior grandeza de tudo. Então, na primeira parte, no primeiro bloco desse item, quando o autor apresenta as grandezas do universo, ele vai falar sobre as criações de Deus, o céu, a terra, as estrelas, os mares, tudo aquilo que é grandioso e que foi concebido e construído pelo próprio Deus, fazendo com que as pessoas que leem se impactem, né, e falam de fato a grandiosidade de Deus, a sabedoria. Olha o que ele construiu, os mares, a terra, construiu tudo, o universo. E no outro bloco, que é o último, encerrando o livro, o autor ele
relembra diversas e diversas ações humanas que foram feitas ao longo da história através da fonte divina, através das inspirações de Yahvé. Então o autor ele vai citando lá diversos personagens que passaram ao longo de toda a história expressando a sabedoria de Deus através de suas ações, de suas profecias, de suas decisões, de suas grandes vitórias. E é assim que o livro se encerra, com o bloco Universo e o bloco História. Encerrando dessa forma esse grande livro do Eclesiástico. E aí, o que vocês acharam? É um livro profundo, né? Essas 3 partes, como eu havia comentado lá no começo, elas tinham uma coerência, né? Apresentar conceitos, depois apresentar práticas e depois fazer com que as pessoas que lessem o livro por completo tivessem um final triunfal, né? Olhando para a grandiosidade do universo e para a grandiosidade da história. E que tudo isso é fonte das explicações da sabedoria que estavam acima. Espero que você tenha gostado dessa abordagem. Faço o convite para que você se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificação para você receber as novidades e também compartilhe esse vídeo aí com as pessoas do seu grupo ou aqueles que você sabe que vão gostar dessas temáticas, tá bom? Outro convite que eu faço, não esqueça de falar, logo abaixo do vídeo, na descrição, você tem 2 links. É o nosso livro, a Bíblia em Resumo. Você pode baixar nosso livro gratuitamente em PDF, celular, tablet, no seu computador, e exatamente o mesmo material, o mesmo conteúdo, que pode ser baixado gratuitamente, você pode comprar ele. Você clica ali, vai na lojinha virtual e ele chega na sua casa. Qual que é a diferença? A diferença é que comprando o livro, você nos ajuda a auxiliar instituições aqui de Cotia, que é a região onde eu moro, e também nos ajuda a fazer com que esses conteúdos bíblicos possam cada vez chegar mais longe a mais e mais famílias, tá bom? Com esse livro a gente encerra esse grande grupo dos livros sapienciais, que são os livros da sabedoria. E, claro, a gente se vê no próximo vídeo iniciando os livros proféticos, tá bom? Espero vocês, eu sou Maurício, tchau, tchau!